Estamos começando mais um podcast, esse é o episódio número 32, a terceira temporada, o podcast Propósito, que está no ar no Spotify e no YouTube, e também com cobertura aqui da Lynx, que sempre cobre e fica maravilhoso essa cobertura. Estamos no podcast do MAC, que é o Estúdio MCast, então vai ficar todos os arrobas aí na tela para quem está assistindo no YouTube, e no Spotify é só prestar atenção, né? Depois você vai lá e procura a gente no Instagram. Esse podcast nasceu para entrevistar prioritariamente nossos alunos, né, da nossa mentoria, também outros mentores e outros parceiros de negócio. Hoje a gente está aqui com a Marcela Baldissera, que é especialista em imagem e posicionamento. E eu tive o prazer de, no último evento, eu e a Indianara, a gente teve o prazer de tê-la conosco, né, para transformar um pouquinho mais sobre a nossa imagem, e a gente já pôde sentir na prática e na pele e na imagem, né, como que funciona o trabalho dela. Marcela, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, né, dê o seu oi aí pra galera. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada, fiquei pensando no trajeto, como eu estava feliz de estar aqui, né? A gente escolhe os nossos movimentos, dar os nossos passos, e eu percebi que foi uma feliz escolha. Então, agradeço por estar aqui hoje. Que bom. E pra quem já tá chegando, assim, desde o começo, a gente não sabe quem vai ficar até o final do podcast, né? Claro. Mas quem vai ficar no início já diz teu arroba aí pra gente aproveitar. Mas eu tenho certeza que eles vão ficar, porque as histórias são boas. Então tá. Gostei. Mas, pra quem quiser agora, eu estou no Instagram como @marcelabaldi.moda. Quem quiser me chamar ali, me dá um oi, a gente pode conversar, se conectar, e eu combino até de dar um feedback já de pronto para essas pessoas. Tu vai dizer tá feia, tá mal acabada? O que tu vai falar pra pessoa? Não, e até esse é um dos conceitos, né, que eu acho importante a gente quebrar. Que não existe isso de tá feio, tá certo, tá errado. Tá, mas quando a pessoa tá feia mesmo, faz o quê? Porque o conceito de feio e bonito, ele é muito mais profundo, né, por assim dizer. Mas eu consigo dar uns toques, algumas sugestões de melhorias de acordo com o objetivo e a identidade que a pessoa deseja. Então, me manda lá um oi e fala, olha, te escutei no podcast, me dá a tua opinião, o que a gente pode melhorar para melhorar o resultado, para melhorar o posicionamento. Muito bom. E como é que tu te conectou, né? Como é que essa tua... Tu falou que tu veio da tua casa até aqui, tu mora longe do estúdio, né? Ou o estúdio que fica longe da tua casa também, né? Depende. Tu falou que tu veio refletindo sobre essa jornada de estar aqui. Mas eu queria saber uma jornada um pouquinho antes, né? Então, como é que tu te conectou com esse mundo de imagem, de posicionamento, de entender, né, sei lá, sobre roupas, sobre cores, sobre tudo isso? Como que tu te conectou? Na verdade, Edu, essa história, ela vem desde pequena, né? Eu sempre gostei de me vestir diferente, de ser diferente. E venho de uma família de artistas. A minha mãe é artista, a minha avó, as minhas tias. Então, a gente tinha um ateliê de artes, pessoas de fora iam fazer aula e eu participava das aulas, depois elas iam para restaurante pintar a parede ou para uma casa e eu estava sempre junto. Então, eu sempre gostei dessa questão da arte, da cor, do visual, da estética, né, do belo. E a família, né, parte de pai e avós, os homens da família eram todos empreendedores. Então, sempre gostei do negócio. E eram empreendedores visionários. Sim. Já começou lá com os imigrantes que saíram da sua terra em busca de algo melhor, né? E todos os homens da minha família têm essa característica de sempre em busca das oportunidades. E quando eu entendi que a moda, que o vestir era o meu caminho, eu quis transformar isso na minha oportunidade de entrega, de crescimento e também de reconhecimento. E quando eu me mudei para Floripa, eu cresci no Mato Grosso, nasci aqui, mas cresci no Mato Grosso. Quando eu voltei, eu tinha 10 anos e eu sofri um pouco por ser diferente, né? Pelo meu vestir, pelo meu jeito. Isso acabou Mas tu já era mais ligada nos movimentos? Porque daí, o que é esse vestir diferente? Assim, tu já expressava a tua arte no vestir, é isso? Eu era mais artística no vestir, né? Mais colorida, gostava de acessórios, de roupas diferentes.
Os meus pais têm uma filosofia de vida que tem um pouco de conexão com o Oriente Médio, então a gente tinha roupas, né? Às vezes eles viajavam, iam para a Índia, iam para um país do Oriente Médio e traziam uma roupa, um acessório, um sapato, um lenço. E eu gostava de usar aquilo, fazia parte da minha identidade, né? Então, eu sempre trouxe isso e isso acabou criando uma certa rejeição. Então, por muitos anos, eu entendi que para entrar na turma, para ser aceita, o que eu precisava fazer era esconder aquilo. E a criança, ela entende isso de uma maneira muito instintiva, né? Desde pequeno, a gente vai abrindo mão das nossas autenticidades para se sentir pertencido dentro da nossa família, para ser cuidado, para ser aceito. E quando a gente vai indo para outros círculos, a gente consegue entender e vai replicando isso. Então, de uma maneira muito instintiva, eu fui camuflando esse lado mais artístico, mais criativo, e fiquei muitos anos nesse preto com branco ali, no básico, usando o que as meninas usavam, era Bob Blues, era Amy Officer, o que tinha da moda, eu acabava seguindo e acompanhando. Sim. Mas depois de um tempo eu entendi que aquilo não me representava, né? Você fica muitos anos ali dentro de um personagem, de alguma coisa, você se olha no espelho e você já não se reconhece mais. E foi então que eu resolvi fazer o caminho de volta. Então, eu primeiro precisei se reconectar, né? Me reconectar com a minha essência, com os meus valores, sim, passar pela minha cura, viver a minha transformação, para depois poder mostrar isso para as pessoas, que a gente pode ser diferente e que a gente vai continuar sendo competente, capaz, profissional. Então, hoje, o que eu faço é levar isso para as pessoas. Esse modo de ser onde a gente representa a nossa essência, os nossos valores ou a nossa alma, como eu gosto de dizer na minha metodologia, sim, mas que também leva em consideração o nosso ego. O que a gente quer, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser tratado, o valor que a gente quer ter no mercado. Então, eu consegui equilibrar através da minha vida, da minha experiência e também das especializações, dos estudos que eu fui fazendo ao longo do tempo e transformar isso num caminho, numa metodologia. Porque o que acontece? Eu percebi que quando a gente não está por inteiro, né, seja nas nossas escolhas, no nosso vestir, no nosso comportamento, a gente não dá o nosso melhor. E aí, quem que não quer ter o melhor resultado? Né? Quem que não quer ser um profissional de referência, de excelência? Então, a gente precisa, isso é um comportamento. A moda fala sobre comportamento. Então eu vejo que quando a gente se adapta para se vestir, a gente acha que está acertando, mas a gente está errando. Porque o acertar, pelo que eu entendi então, é não me adaptar. É eu expressar o que existe dentro de mim. Sim e não. Porque a gente precisa respeitar a nossa essência, tá, levar em consideração quem a gente é, os nossos valores, porque senão a gente constrói um personagem, mas a gente também precisa levar em consideração o que é importante para o nosso cliente, quais são os valores que esse cliente busca, é a confiança, é a autoridade, é uma criatividade, o que é importante para o outro. Então, é um equilíbrio dos dois universos, onde eu não estou nem só olhando para fora, para o outro, e nem só olhando só para mim e para dentro. Mas primeiro dentro. Primeiro dentro. Entendi. Porque senão a gente se confunde demais, né? Se confunde e se perde. É. Talvez eu acho que se perder é o mais importante. Porque tem gente que tu olhas, né? Criança é mais difícil, né? Porque existe outro comportamento psicológico. Mas vamos falar dos adultos, então, porque talvez nenhuma criança esteja escutando esse nosso podcast. Sobre os adultos, a gente vê muito adulto que parece que tá, sei lá, fantasiado. Parece que não é ele. Exatamente. Em alguns momentos, eu também olho, ou me olhei e não me reconhecendo. Exatamente. Né? Tipo, tá, nem parece que sou eu ali que tô vestindo aquela roupa, né? Tu me fez uma pergunta, né, esses dias, tipo, como que é a tua... No teu dia mais perfeito, como que tu tá vestido, né? Como é que seria? E eu falei, caraca, é uma roupa diferente. É uma roupa diferente. Mas essa roupa diferente também envolve outras coisas na minha vida. E aí eu já pude olhar com mais profundidade para essas outras coisas. Isso. Porque naquela roupa
E naquele dia perfeito, eu tava com um corpo mais saudável. Então, já precisei olhar com mais profundidade para aquela saúde. Exatamente. Para poder de verdade expressar o que eu queria, não só com o corpo, mas com a roupa e a imagem, todo esse conjunto. Então, sim, tem essa profundidade, né? Mas hoje tu identifica muito isso? As pessoas vestindo algo que não são elas? Identifico bastante, porque o que acontece? A gente construiu um ritmo de vida muito acelerado. Ninguém mais tem tempo para nada, para parar. Hoje, o que eu vendo, meu trabalho vem de tempo. Então, eu vou até a tua casa e te ajudo a montar as combinações para que você não precisa perder tempo com isso. Te ajuda a montar as combinações para um evento, né? Então, as pessoas, elas acabam nesse piloto automático esquecendo de olhar para dentro, muitas vezes, né? E acordam e botam a primeira roupa que vê pela frente, por assim dizer. E daí a gente volta naquela pergunta que eu gosto de fazer. Você busca um cliente mais ou menos? Você quer um resultado mais ou menos? E por que você coloca uma roupa mais ou menos? Uau, muito bom. Muito bom. Então... Eu só estou repetindo isso aqui olhando pra câmera, pra gente fazer um corte bonito, hein, Mac? Pra gente fazer um corte bonito, né? Você busca um cliente mais ou menos? Você busca um resultado mais ou menos? E por que você coloca uma roupa mais ou menos? É exatamente isso. Então, a roupa é um reflexo, é um transbordo do que está aqui dentro. E quando a gente escolhe uma roupa com intenção e a gente coloca uma energia, é um outro movimento. Uau. Né? A gente fala muito sobre intencionalidade das coisas, dos negócios, dos seus movimentos, da tua empresa. Quando eu estou ensinando o funil de vendas para os alunos e falo lá da importância do networking, a arte de ser interessante sem ser interesseiro, é colocar a intenção certa. É não olhar o teu cliente como um bife, né? Vou lá pegar o dinheiro dele. Não, é intencionar. Como que eu chego, como que eu sou recebido. E para isso dar o match perfeito, né? Precisa ter uma intenção que começou quando tu acordou. Exatamente. E tu olhou pro teu armário e tu foi lá e trouxe a roupa certa. Exatamente. Que vai comunicar aquilo que existe melhor dentro de ti como pessoa e como profissional. É isso mesmo. Tá, mas e se eu não sei? Abrir meu armário e fazer isso, e sair igual um espantalho. É para isso que eu tô aqui, porque o que acontece? A gente atualiza o nosso telefone automaticamente, a gente faz a revisão no carro periodicamente, e aí eu te pergunto, há quanto tempo você não para e olha ali pro teu guarda-roupa e dá uma limpada e tira algumas coisas antigas? As pessoas não param mais. Então, é muito difícil, quando a gente não está conectado com o que tem ali, não se sente representado, encontrar essas peças que serão intencionais, estratégicas. Isso. Tem peça que está lá um ano que tu não usa, possivelmente... Muito mais de um ano. Né? Muito mais. Que a nossa memória, às vezes, é curta, né? Ai, parece que eu comprei ontem. Não, faz 3, 4, 5 anos que a peça está aqui. Nunca usei. Então, é muito importante a gente fazer essa pausa. E, às vezes, a pessoa precisa realmente que uma profissional reserve na agenda para ir lá, para a gente conversar um pouco, entender comportamento, entender identidade, entender objetivos. E aí, quando você me traz esses conceitos, eu consigo te devolver através dos símbolos. Porque o ser humano é um ser extremamente, né? A gente faz as associações. A gente está o tempo todo, olha para o céu, olha aquela nuvem, parece um cachorro. A gente busca os símbolos. E nas roupas, nas cores, nas formas, nos acessórios, tudo que a gente usa, a gente também constrói e carrega símbolos. E esses símbolos são comunicação. Nós somos seres, né, visuais, extremamente visuais, e nós trabalhamos a nossa comunicação há milhares de anos, através das roupas, das vestimentas. A gente olhava um líder e a gente sabia que ele era o líder. Não só por ele estar cercado por guardas, enfim, mas também pela vestimenta.
A gente olha um policial, a gente sabe que é um policial. Sim. Um juiz, um médico, né? Então, a gente tem os símbolos da nossa cultura, que quando a gente sabe usar de maneira estratégica, ele comunica antes que você precise comunicar. Então, a gente para de um lado, faz uma pausa, gasta um pouquinho de energia pensando na combinação, Sim. mas te poupa muita energia depois. Na estratégia, no posicionamento e no pensar do dia a dia. Quando você alinha tudo que está ali de novo, né, faz essa revisão no armário, Sim. já está tudo alinhado. Então, você vai abrindo e tudo funciona. Pro homem é mais fácil, não? Ou mais difícil? Para os dois, é preciso parar, olhar para dentro e Porque daí tem amigo meu que eu vejo que usa a mesma fora. roupa todo dia, mas eu acho que não é a mesma, sabe? Ele deve ter outros iguais. Mas tem lá, sei lá, umas 10 roupas, camisetas pretas, né? Tipo Steve Digamos Jobs fazia. que o homem tem menos opções, né? A gente encontra a variedade do que tem para o homem é menor no mercado, né? Aham. Desde o tipo de gravata, são poucas, o Sim. tipo, né, de corte de calça. Para a mulher, a gente já tem uma infinidade, por exemplo, de modelagens. Então, para o homem é um pouco mais simples, sim, né? O atendimento do homem é mais curto que o da mulher. Sim. Porque a mulher também ela gosta mais Tem mais disso, opções, né? De ter mais opções. Ela talvez tenha mais nuances, tenha mais papéis. O homem, quando ele se coloca nesse lugar de estou todo dia de Steve Jobs, ele está um pouco também comunicando algo que ele não quer mostrar, não quer revelar. Porque a nossa identidade, o nosso vestir revela a nossa identidade. E quando você constrói um vestir ali sempre naquela mesma linha, também tem um pouco de... Tem algo aqui que eu não quero mostrar o que é. Então quer dizer um que pouco mesmo de quando uma não armadura. comunica, ele comunica. Está sempre comunicando. Às vezes a pessoa pensa, eu vou botar um preto porque quero ficar discreto. Mas está comunicando que não quer conexão, que quer distanciamento. Então, até quando eu não tenho a intenção, eu estou comunicando. Porque o outro está interpretando. São os símbolos, os sinais. Muito bom. Então, consciente ou inconscientemente vai acontecer essa comunicação da tua imagem. E realmente tu falou, a imagem chega antes. E aí, é só parar pra pensar, né? Quando alguém chega, a gente já observa a pessoa por inteiro em 2, 3 segundos e a gente já julga. Exatamente. Né? É um instinto, na É um verdade, instinto. nosso. É um instinto. Né? Que a gente faz isso desde os nossos ancestrais das cavernas. A gente precisava definir. Sim. E até hoje a gente faz. E a gente se faz 2 perguntas muito rápidas, sem perceber. Se eu posso confiar e se eu posso respeitar aquela pessoa. A imagem é uma questão de física, né? O que chega mais rápido, luz ou som? A luz chega antes. Sim. Por isso que a cor é um dos elementos visuais mais importantes quando a gente fala de imagem e posicionamento. Porque a cor tem um impacto muito forte para o nosso olho. Então, eu pensar na cor de uma maneira estratégica, até mesmo, por exemplo, se eu quero impactar, talvez usar preto não é a melhor estratégia. Porque o preto, dentro da natureza, dentro dos ambientes, ele é o que tem a pior visibilidade. Né? E quando eu quero já, por exemplo, ter uma visibilidade, um destaque maior, eu posso botar uma cor mais vibrante, uma cor mais forte. Então, tudo estratégia. E tem como demonstrar, por exemplo, poder no claro? Tem como, através das linhas. Além das cores, as linhas também são outro elemento que causam muito impacto nos nossos olhos. Por isso que a gente tem as placas de trânsito, né? Os sinais de atenção. Alguns são retangulares, né? Quando a gente tem formas mais anguladas e retas, são coisas que nos chamam mais atenção aos olhos. Então, quando eu construo um vestir, mesmo sendo claro, a gente pode ter detalhes escuros, mas com um tecido mais rígido, mais estruturado, com linhas mais retas, a gente consegue dar continuidade nessa construção de autoridade. Então, quer dizer que sozinho, dificilmente a pessoa vai conseguir entender todo esse passo a passo, essa estratégia. Ela vai precisar, possivelmente, da consultoria de uma especialista, assim como você. Porque como é que eu vou abrir meu armário, né? O meu armário, ele é um carnaval, assim. Ao mesmo tempo que tem um monte de coisa que eu gosto, um monte de coisa que eu não gosto.
tem 20% de coisa que eu sempre uso, tem 80% das coisas que eu nunca uso, né? Tipo, cara, eu não me vejo resolvendo aquilo ali sozinho. A gente volta na questão do tempo, porque todo mundo é capaz de aprender. E um dos meus propósitos é justamente ensinar o meu cliente a se vestir e pensar, né? Porque eu não quero que ele fique refém de mim. Então, é possível que você aprenda sozinho? É possível, mas você vai precisar se dedicar, você vai precisar estudar. Eu estou nessa jornada, trilhando esse caminho há 14 anos. E hoje eu posso dizer que, de fato, eu cheguei num lugar onde eu me sinto bem, Sim. onde eu consigo levar adiante de uma maneira coerente com o que eu acredito, porque até então a gente tinha muitos mitos e eu sou uma pessoa questionadora e nem sempre eu quis seguir a metodologia, né? Por isso que hoje eu criei a minha. Mas é possível que você aprenda, é possível que você desenvolva se você quiser. Se você quiser poupar tempo, se você quiser poupar sua energia, aí você pode contar com um profissional. Eu quero poupar tempo, quero poupar energia. E eu acho que a maior parte das pessoas querem poupar tempo e poupar energia, porque... E melhorar o né? resultado. E melhorar o resultado. Né? Porque Sim. o que eu acredito muito? Que a gente pode buscar outros profissionais que complementam o que a gente faz. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Sim. Então, quando eu vejo que eu tenho uma a gente fraqueza... não consegue ser bom em tudo. Exatamente. Na verdade, é o contrário. A gente é ruim na maior parte das coisas. E bom, muito bom em uma coisa, Em poucas coisas. Eu lembro uma vez que eu fui palestrar na OAB e eu achei que eu tava arrasando. E aí começou a chegar print, né? Lá na minha família. Nossa, o Eduardo, olha como ele foi mal vestido. Nossa, eu achei que eu tava arrasando. Eu disse, não, esse sapato combina com essa calça tá assim. E aí essa camisa, esse terno, eu não lembro se eu fui de gravata. E aí nossa, tipo, eu tava assim, arrasando. Dei altas palestras, entreguei o meu melhor. E aí depois, assim, chegou vários prints, né? Eduardo tava como se fosse um carnaval, né? Tava todo errado. Então, assim, preciso de ajuda. E eu acredito que a maior parte das pessoas precisam desse olhar. Porque a gente não tem esse conhecimento que pra ti é fácil. Fácil por quê? Porque tá lá 14 anos na jornada. Sim. Então hoje tu olha uma pessoa, tu já consegue identificar facilmente. Igual quando a pessoa fala pra mim, não sei fazer dinheiro com o meu talento. Assim, cara, bem conversadinho, em 3 horas a gente sai resolvido. Sim. Quando criança, quem escolhe a nossa roupa normalmente é a nossa mãe, sim, uma pessoa que cuida da gente, uma tutora. Então a gente passa anos da nossa vida, principalmente os homens, tendo suas roupas escolhidas. Então, como que de repente, né, agora eu sou independente e agora eu preciso escolher as minhas roupas, mas eu não sei o que fazer. Então, ou cai nesse carnaval, sim, ou cai naquela zona de conforto do medo de errar e aí fica sempre ali no básico, no neutro, mas daí a gente volta pro você quer estar mais ou menos, você quer tudo mais ou menos. Então, quando a gente quer esse melhor, o passo é realmente a gente buscar como aprimorar isso, como aprender um pouco mais disso. Então, eu gosto de dizer que a gente pode até ser esse analfabeto visual, né? Porque também não tem na escola, sim, poucas casas, poucas famílias ensinam, mas a gente pode aprender e pode buscar um profissional para nos auxiliar nisso. Muito bom. Tudo comunica. Esses tempos eu tava olhando o Instagram do Janguier Diniz e fazendo essa análise, né? Muitas vezes ele tá com o seu terno azul marinho, super alinhado, mas outras vezes ele tá lá de chinelo, bermuda e camiseta. E eu falei, tá, mas peraí. E fui olhar, qual era o chinelo? Não era qualquer chinelo. Eu fui olhar a bermuda, não era qualquer bermuda. Fui olhar a camiseta, era uma camiseta, sei lá, de R$2.000, uma camiseta. Exatamente. Né? E com um relógio de R$600 mil, entrando no jatinho. Então, ou seja, comunica de uma maneira diferente. Porque às vezes a pessoa podia falar, não, mas o Janguier tava de chinelo. Mas calma, qual era o contexto? Aonde que ele tava, né, envolvido. Exatamente. E tudo aquilo ali que tava comunicando. Então, tudo tava comunicando de uma maneira que intencionava o que ele queria. Isso. Né, naquele processo. E aí, já entro para te fazer algumas perguntas. O que a gente pode falar sobre mitos e verdades? Porque eu já li um monte de coisa. Não, isso aqui se usa. Depois, não, isso aqui não se usa. Daqui a pouco eu tô me achando muito bem. Daqui a pouco aquilo é brega. Sim. Daqui a pouco isso a moda tá ditando. Mas tá, o quanto que eu sigo moda, o quanto que eu não sigo. Sim.
Então, o que tem de mito e verdade aí pra tu contar pra nós? Eu acho que um dos principais para falar é que o trabalho de consultoria de imagem, ele não fala, ele não olha para tendência. Ele olha para identidade e comportamento. E o que eu mais gosto de trazer para os meus clientes é isso. A partir do momento que você fica com guarda-roupa com muita tendência, o seu guarda-roupa vai ficando muito obsoleto. Então, o que o seu guarda-roupa precisa ter é aquilo que tem relação com quem você é e o teu momento de vida atual, né? O que você quer, quais são os teus objetivos. Se dentro disso cabe uma tendência, legal, porque daí vai sair a tendência, mas vai continuar fazendo sentido para você. Porque daí a gente entra também em um valor que é muito importante para mim, que é o consumo consciente. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente vira o jogo. Não é sobre tendência, é comportamento, é identidade. Outro mito muito comum, jogar tudo fora. Volta de novo, consumo consciente. Nem sempre a gente vai jogar tudo fora. E quem escolhe jogar não sou eu, é você. Eu vou te trazendo a consciência e a clareza. E é você que vai tomar a decisão no seu momento. Pode ser que você ainda não consiga desapegar daquela camiseta do time de futebol, sabe? Mas em algum momento você vai usar na sua vida e se você não usar mais, no seu momento você se despede dela. Pô, essa semana eu me despedi de uma que foi bem triste. Tinha um moletom que eu comprei, assim, de zíper, assim, no meio, sabe? Um moletom cinza. Todas as minhas roupas, numa época da minha vida, todas eram cinza, tá? E aí eu tinha um moletom cinza que eu comprei no estádio do Barcelona. Nossa, aquilo ali pra mim, eu me senti assim, o astro do futebol. E aí eu comprei aquele moletom e fui sentar no banco porque era uma visitação dentro do estádio. E aí eu sentei no banco onde os jogadores sentam, né? Ali no banco dos reservas. Super confortável, tipo, igual essa poltrona aqui, assim. Muito legal. E aí eu sempre lembro daquele, né? E aí a Indianara, não, porque isso tá velho, tá desbotado, coisa e tal, fez eu dar. Dei essa semana, né? Ela, não sei se ela viu que eu dei. Mas a Cleide foi lá essa semana em casa, eu dei. Falei, meu Deus. Mas às vezes tem que desapegar, né? Vai soltando. E tem um erro comum que as pessoas cometem de, às vezes, usar roupa de guerra em casa, sabe? Tipo isso, o negócio furado. Mas aí você tá comunicando o quê para quem tá ali do teu lado, te observando? Porque quando eu boto uma roupa que tá velha, que tá rasgada, é um sinal, não é um sinal tão forte de cuidado, de autocuidado. Então, se eu quero ser cuidado pelo outro, se eu quero ser olhado com admiração pelo outro, com respeito pelo outro, eu também preciso me cuidar, me olhar com admiração e respeito. Então, às vezes, a gente, da porta para frente, tá sempre bem arrumado, bem aliado, e aí entra em casa e dá uma descuidada, mas pode ser que isso esteja afetando outros relacionamentos da tua vida. Então, vestir... O pijama não pode ser furado, então. É complicado, né? Mas assim, digamos que à noite, ali no escurinho, ninguém vê o detalhe, né? Mas é aquilo que a gente fala, é o comportamento, é a tua atitude, que o outro percebe. E tem estudos, tem até um livro, né? Onde a pesquisadora provou o efeito de quem trabalhava de pijama durante a pandemia e de quem trabalhou de roupa normal. E os resultados são completamente diferentes. Porque quando você está de pijama, você está ali mais à vontade, é algo mais despretensioso. Agora, quando mesmo trabalhando em casa, você coloca uma roupa, né, se arruma com uma intenção de trabalhar, muda totalmente o teu mindset, por assim dizer. Eu vi que tem muita coisa pra gente fazer. Eu não sei por onde começar. Eu quero saber se tu tens alguma metodologia que a gente possa pelo menos saber assim, olha, né, a gente vai sair daqui a gente vai pra cá, porque eu gosto desse passo prático. Sim. Não que todas as coisas precisem ser assim, mas acho que é mais fácil a gente entender quando tem um passo a passo. Por isso que eu sou viciado em passo a passo. Sim. Tipo, cara, vamos olhar pra aqui, daqui a gente olha pra cá, depois a gente vem pra cá. Igual eu ensino pros alunos, a gente vai entender qual que é o teu mercado, daqui qual que é o teu produto, desse produto quem é que vai consumir, por quanto que a gente vai ofertar, aonde que a gente vai vender, de quanto tempo a gente vai fazer o teu webinário, o teu evento, sabe? Tá, eu entendi, ok, tem essa jornada, né? Tu criou uma metodologia, assim, da onde que a gente sai, aonde que a gente chega? Sim, eu criei a minha metodologia
E o que eu gosto de falar é que a gente engloba os dois universos, de ego e de alma, então respeitando, né, olhando essas dualidades que a gente vive, que a gente muitas vezes não sabe se escolhe um ou escolhe outra, quando na verdade a gente precisa escolher e viver as duas e abraçar as duas. Então, eu acho que isso é algo muito importante. E eu acho que respeitar o passo a passo, digamos que o meu passo principal ali é uma entrevista para autoconhecimento, para que eu possa te entender, para que eu não construa um personagem para você, onde depois que a consultora sai, fala, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Sim. Então, eu preciso entender quem você é, a tua história, a tua trajetória, os teus objetivos, onde você quer chegar, aquele teu dia, né, que vai ser o dia que você vai saber que você venceu, que foi a pergunta que eu te fiz. E eu preciso também receber referências visuais. Então, além de você compartilhar comigo um pouquinho do que está aí dentro de palavras e história, eu também te peço para montar um mood board com referências visuais para eu entender e alinhar os meus conceitos com os seus, porque o meu conceito de elegante é diferente do seu conceito de elegante. Acho que é. Então, a gente precisa estar bem alinhado para daí começar a construção do repertório, né, da narrativa, de entrar num guarda-roupa, de entender o que funciona, o que precisa melhorar, o que pode ajustar, dar um truque, arruma uma barra, e o que talvez seja estratégico trazer e comprar. E aí, depois, a gente vai fazer o processo de montar as combinações para chegar nesses momentos de palco, de fotos, de reuniões e eventos. E, por último, a gente ainda faz um trabalho de fotos profissionais para o cliente poder ver não só esse começo e fim, como também já ter o material para que ele possa já mostrar o novo lugar onde ele está. Tá. E esse sou eu. Porque isso é muito importante no posicionamento, né? Como a maior parte das pessoas que estão nos escutando tem um TDAH, eu vou te fazer um desafio. Em repetir tudo que tu falou isso para nós, inclusive falando aqui para nossa câmera, né? Quais são esses passos em 1 minuto? Tipo, tem a conversa, eu vi que tem a essência, tem armário, mas não podemos abraçar a árvore agora, hein? Agora é aquele passo a passo pra gente entender. Passo 1, passo 2, armário, roupa, foto. Conta isso pra mim em 1 minuto, quero ver. Vou te desafiar isso aí então. A metodologia é... Ego e alma, com entrevista, mood board, guarda-roupa, compras, montagem de looks, fotos e partiu pra vida. Novo momento. Se a pessoa respeitar esse processo, o que vai acontecer na vida dela? Provavelmente. Provavelmente... Além de se reconectar com a essência dela, com a força e a potência, ela vai estar em um novo lugar e atingir novos resultados. Muito bom. Viu como a minha ideia de mentor, o que é? Simplificar a vida, né, dos nossos alunos. Esse é o caminho para facilitar. É isso aí. Né? Muito bom. A gente tá aqui mais ou menos, não sei, mais uns 40, 35... na reta final já, porque passa muito rápido as nossas conversas, né? Vou devolver para tu dar o teu recado final e comunicar com as pessoas. Reforço que o nosso podcast, a gente tá na 3ª temporada, esse é o episódio número 32. A gente sobe no YouTube e no Spotify, também tem a cobertura da Elo, a gente faz aqui no estúdio do Mac, né, que é o MCast, estúdio MCast, tá aqui na tela, onde a gente tá realizando esse sonho que a gente começou lá atrás, no porão, embaixo, né, da casa do Mac. Essa história é muito legal. Eu falei, Mac, vamos começar, eu tenho tudo. Primeiro entrevistado, a câmera não pegou, né, do entrevistado. Pensa, Marcelo, chegar em casa e quero me ver, tá aí essa câmera aqui não pegou. Né, a gente dependeu muito dessa aqui, dessa câmera, foi bem desafiador, quase se matamos, mas mentira, né? Deu tudo certo. Primeiro começa, depois fica bom. Não adianta, né? Não adianta. As pessoas passam uma vida inteira esperando, de repente, a roupa perfeita, a condição perfeita, o podcast perfeito. E não é. Começa, dá o teu passo. Começa, depois tu fica bom. Não adianta achar que vai começar, né, se vestindo de maneira maravilhosa, ou o podcast perfeito, ou a mentoria perfeita. Não adianta. As coisas são uma construção. A vida é uma construção. Né? A nossa vida não é separada ano por ano, setênio por setênio, fases por fases. Não é por acaso. A gente não tem maturidade de enxergar o final no começo. É verdade. A gente constrói a maturidade no meio do caminho.
Se a gente se enxergasse no espelho com 70 anos pela primeira vez, a gente ia ficar apavorado. Nossa, né? Fiquei velho. E não, a gente se enxerga com 21 anos, com 22, com 23. Então, quando chega com 70, tu não te assusta. Porque tu construiu aquela identidade, tu construiu tudo aquilo ali, daquele formato. Então, tu vai te olhar e falar, uau, esse sou eu com 71, porque eu sei, porque com 70 eu me olhei. Com 69 eu me olhei. Então, a maturidade dessa construção. E a gente vai ficando bom lá na frente em algumas coisas. Não adianta a gente comparar, né, a nossa rotina, o nosso bastidor com o palco do outro, o outro que está lá pronto e preparado, e com imagem, e com edição, e com luz. Não é. As coisas no dia a dia não acontecem assim. Que bom que a gente está nessa construção de posicionamento, de imagem, né? Se tornando um ser humano melhor, mostrando o nosso melhor para o mundo, né? Não faz sentido mostrar o meu lado pior. Né? Meu lado pior, eu trabalho na terapia, os meus desafios, as minhas conversas. Então vai lá pro mundo e mostra o que tu tem de melhor para as outras pessoas. Eu acho que teu trabalho tem muito a ver com isso. Meu trabalho também tem, né? Em despertar a pessoa, colocar o melhor dela pro mundo, né? Então, vou devolver para encerrar com a Marcela. E esse foi o nosso podcast, episódio número 32. Obrigado, Marcela Baldissera, especialista em imagem e posicionamento. Pode fazer o seu tchau aí para nossa audiência, por favor. Eu só queria complementar, né, Edu, que é nesse momento que a gente realmente abraça a nossa identidade, que a gente consegue conquistar essa autenticidade que as pessoas hoje tanto buscam, né? Você falou de dar o melhor, de ser o melhor, e às vezes tem que acolher a sombra também. Tem que acolher aquilo que está de errado, que não está tão bom. Senão a gente não consegue se entregar. A gente não consegue estar ali por completo. Então, eu acho que o meu recado principal é que cada um entenda da condição que nós todos estamos aqui de sermos humanos. E como humanos, nós somos diferentes. E a gente precisa entender isso e não se comparar com o outro, com o palco do outro, com o bastidor do outro, né? Começar como for possível, não precisa gastar dinheiro para se vestir bem. A gente precisa saber o que é bom, o que funciona. Até na Renner, eu compro roupa na Renner. E eu levo as minhas clientes, dependendo do orçamento. Claro. É esse o orçamento que você tem? É isso que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o melhor que tem dentro disso. Então, o que eu quero falar é que a transformação, ela é externa, mas a revolução acontece dentro. E a gente precisa estar ali dentro muito disposta a fazer essa revolução. Porque não é fácil, dói, dá vergonha, dá medo, dá insegurança, mas quando a gente supera isso, é aí que a gente cresce. É aí que a gente encontra, né, se reconecta com o nosso melhor e consegue ir para o mundo. Eu, se fosse você, já chamava a Marcela Baldissera lá no Instagram para perguntar a opinião dela, que ela prometeu pra gente lá no início do podcast. Combinado? Esse foi o nosso episódio número 32, uma honra estar aqui no estúdio MCast com o Mac, com a Lynx fazendo a cobertura, com a Marcela entregando o melhor dela e eu entregando o meu melhor no nosso podcast Propósito. Obrigado você que chegou até o final, obrigado Marcela por estar aqui, uma honra estar perto de você, fazer parte, né, do mesmo time e a gente escolhendo pessoas assim como você, a gente vai mais longe. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio, que é o 33, a gente ainda não escolheu o convidado, né? Se você quer participar, manda eu quero aqui, quem sabe você passa na triagem. Valeu! Obrigada! Tchau, tchau.